Ei, meu nome é Igor e bem-vindos de volta ao meu canal do YouTube. E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como que foi o processo de costura dessa saia aqui. Vou ensinar para vocês o passo a passo de como que eu fiz essa sainha com pregas. Nela a gente vai ver alguns acabamentos específicos. O primeiro deles, e eu acho que o mais importante, seria então colocar um zíper invisível. Olha só, gente, mal sabe de que tem um zíper aqui. Nela também vamos ter o fechamento de pences e, claro, fazer essas pregas que elas foram feitas a olho nu, assim, eu fui medindo na hora, não são pregas que estão previstas na modelagem. Então eu expliquei melhor pra vocês como que foi, né, fazer essas pregas. E também, claro, a bainha de 2 viras, porque, né, gente, a gente tá fazendo uma peça inteira na máquina reta, então é muito importante você ter uma peça que ela é toda embutida e pensada nisso, né? Ela é uma saia tamanho 40, mas ela também veste 38. E ela é rebaixada, né? Ela foi rebaixada 3 centímetros do nível da cintura. E ela tem esse cos bem grande porque ela foi inspirada nessa foto aqui. Caso vocês se interessem, eu posso trazer um vídeo ensinando a modelagem dessa sainha, prevendo as pregas na modelagem, tá bom? Não vou roubar pra essa aulinha, não. Então, bora lá pro vídeo, porque ele tá muito bacana. Let's go! Gente, eu vou começar mostrando pra vocês, então, as nossas partes aqui de molde. Nós vamos começar pelos cos, né? Que são meio que uma pala. Então, aqui nós temos a frente, ele basicamente é isso, o nosso molde é o cos frente e o costas. E aí eu mantive as pences, ele é bem simples, coloquei 1 centímetro de margem e tudo. E aqui embaixo eu coloquei 1,5 pra facilitar na hora de embutir. E aí ele é pra cortar 2 vezes. Eu estou usando o tecido flanela, que eu comprei em uma banca de retalhos, em uma loja babadeira aqui de Juiz de Fora. Então, temos também aqui 2 partes da pala costas. E para a gente fazer nossas pregas, eu vou fazer um retângulo. Na verdade, eu fiz um retângulo gigante já medido com o comprimento que eu quero, mais as margens de costura. E aí a prega a gente vai fazer agora na hora da costura, né? Eu não fiz mediano no meu molde. Então as pregas vão ser feitas, né, manualmente. Conforme eu for medindo, né, a gente vai dobrando e vamos costurando para elas ficarem certinhas assim. E aí depois a gente já vai costurando na pala e depois a gente faz a bainha, costura lateral e tudo mais, ok? Então eu tenho aqui o retângulo no comprimento. Ele tem, se eu não me engano, um pouquinho mais de 20 centímetros, ok? É isso, bora lá pra máquina de costura então costurar. Let's go! Bom, o primeiro passo vai ser então fechar as nossas pences. Quando a gente for passar do molde para o tecido, é muito importante dar os piques, né, de cada pontinho lateral da pence e também marcar o seu ápice, né, o seu ponto mais profundo com um lápis, um giz ou uma caneta que é apagável. E depois nós vamos então costurar as nossas pences. Como o cos ele é forrado, nós temos ao todo 4 pences, né, nessa peça, então a gente vai fechar 8 pences já de uma vez para adiantar a nossa costura. E depois, quando a gente costura, ela fica assim, do lado de dentro, e do lado de fora fica exatamente assim. É muito importante você, como no meu caso, que estou fazendo um tecido listrado, tomar cuidado para essas listras baterem na hora que essa pence fecha, para ficar com um acabamento e também um visagismo mais bonito. E aí, quando as duas ficam prontas, elas ficam assim, do lado direito fica assim, com as listras batendo, e é isso, bora continuar. Agora nós vamos fazer as nossas pregas, e elas são pregas simples. Basicamente, você vai dobrando o tecido, criando a profundidade que você quer, e assim, uma prega vai ficando do ladinho da outra. Você pode fazer elas espaçadas, ou também do tamanho que você quiser. Então, vai assim, variar mesmo do jeitinho que você quer fazer. Como a gente não tá seguindo um molde, eu vou fazer a quantidade de pregas que no comprimento total dê, então, a medida do nosso cos, né? Onde eu vou costurar as nossas pregas. E aí, como que eu fui fazendo? Eu fui costurando e fui medindo 6 centímetros para baixo e dobrando até o encontro da prega anterior. Ou seja, ela tem aí uma profundidade de 3 centímetros, né, de largura, uma profundidade de 6 centímetros. Então ela é bem simples, bem fácil de se fazer. E assim eu fui fazendo durante todo o meu retângulo.
Bom, gente, as pregas foram feitas, eu fiz pelo lado direito do tecido, então eu fiz aqui durante todo o meu percurso. E elas são pregas de 3 centímetros, então a profundidade dela são 6 centímetros, então eu media com a minha fita 6 centímetros e dobrava. 6 centímetros e dobrava, e ia fazendo uma costurinha de meio centímetro em cima. Agora, o que eu vou fazer? Na lateral da saia, né, eu fiz dois retângulos e eles basicamente batem certinho. Eu vou fazer uma costura francesa em uma das laterais, no caso vai ser na lateral que vai ficar ao lado esquerdo da saia. Então, no lado esquerdo, eu vou fazer uma costurinha francesa para esses fiapinhos ficarem aqui embutidos, né? Bonitinho. Aí eu vou dar uma refiladinha aqui para ficar um pouco mais perto da prega. E aí a gente vai fazer a nossa costurinha para ficar mais bonitinho e a gente vai ter todo o contorno da nossa saia de pregas. Para fazer então a costura de união aí nessa lateral de forma francesa, eu uni então o avesso com o avesso e depois eu fiz o direito com o direito. Nisso eu fiz primeiro com meio centímetro e depois com 1 centímetro para ficar bem embutidinho. Bom, agora a gente vai costurar a lateral da nossa parte de cima da saia. Aqui eu tenho a parte da frente e aqui em cima eu tenho a parte das costas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou costurar do lado apenas que eu não quero que fique o zíper. A gente vai estar usando esse zíper aqui, que é um zíper invisível, pequenininho mesmo, para abrir só um pouquinho na lateral. E aí, eu vou costurar com margem de 1 centímetro de costura. Aqui tá o direito, eu vou costurar aqui na lateral com 1 centímetro de costurinha. E eu vou fazer isso de um lado e também do outro. Então, depois que eu costurar aqui na lateral, eu vou unir a parte de cima com a parte do forro pela parte de cima, onde fica a cintura da nossa saia. Então, eu vou lá costurar rapidinho as duas laterais pra me mostrar aqui como é que vai ficar pra vocês. Bom, gente, eu costurei aqui, então, as minhas laterais, né? Do lado oposto que eu quero que fica o meu zíper. Então, eu vou tirar aqui o molde pra mostrar melhor pra vocês. E aí, eu tenho dois lados iguais, né? Essa daqui é a minha frente, essa daqui é minhas costas. E aí, eu vou estar usando como lado direito esse daqui, porque aqui, tá vendo que as nossas listras estão batendo melhor? Então, a gente quer que as listras batam melhor nas laterais. Então, eu vou pegar agora o meu direito do tecido com o direito do que eu quero que fica pra fora, né? Então, aqui fica frente com frente, costa com costas. E aí, a gente tem que fazer as costurinhas baterem pra ficar bem bonitinho. Então, eu vou colocar um alfinetezinho no meio de cada uma delas. Eu vou estar colocando um alfinete também aqui nas nossas pences. E aí agora eu vou passar uma costurinha de 1 centímetro aqui em cima, batendo as costuras, né? Por isso que eu alfinetei. E depois a gente vai desvirar e vai ficar tudo certinho, bonitinho. Então, bora lá pra máquina de costura. Então, após a gente fazer a nossa costura de união em cima, ele vai ficar basicamente assim, quando a gente fechar, né, ele. E aí, para ficar bem assentadinho, a gente vai fazer um pesponto, jogando a costura para as costas, né? E aí, o pesponto vai ficar um pouquinho para a lateral, nas costas dele. E aí, esse pesponto, ele vai servir para a costura ficar mais assentadinha ali na cintura.
Bom, gente, aqui agora nós temos, né, então, o nosso cos, o vulgo revel. E aqui, eu fiz a minha costurinha de união, né, batendo as nossas pences e tal. E do lado do forro, quando a gente abre, eu fiz um pesponto bem rente, jogando a costura para as costas. Pra ele ficar bem assentadinho assim, tá bom? Lembrando que ele é feito pro zíper ficar na lateral direita da saia. Então essa daqui é a frente, né? Essa daqui é as costas. E caso você tenha dúvida na hora que você estiver fazendo, é só você olhar pelas pences. A pence das costas, ela é mais profunda, né? Ela é maior do que a pence da frente. Agora a gente vai costurar as nossas pregas na saia. Então aqui eu tenho todas as minhas pregas. Esse aqui é o lado que eu tô usando como direito. E eu já tenho aqui as minhas pregas feitas. Eu falei, né? Expliquei como que eu fiz. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou costurar o lado direito do tecido com o lado direito do nosso cos. Só que eu vou costurar só o lado que vai ficar pra fora, o lado da frente. Por quê? Depois a gente vai usar, né, esse aqui é o lado que vai ficar pra dentro, ele vai ficar assim. E aí a gente vai embutir essa costurinha usando essa parte aqui, né? A gente vai dobrar, embutir com um pesponto invisível aqui do lado de frente. Não sei se deu pra entender, mas o que a gente vai fazer é colocar direito com direito e costurar só a parte que fica pra fora, só esse primeiro parte assim do cos, com uma costurinha de 1 centímetro. Bora lá pra máquina então. Para costurar essa parte tem que ter um pouquinho de atenção para que as pregas fiquem bonitinhas, assentadinhas nos seus devidos lugares e não formem outras pregas com outros formatos, né? Sem ser o formato retinho que a gente quer nessas pregas. Bom, eu costurei aqui agora, né, as nossas pregas no cos. Então, aqui tá bonitinho, costurei com margem de 1 centímetro. E aí, depois que a gente costura, a gente vai ver que vai ficar assim, do lado direito, né? Aqui tá a nossa costura que a gente acabou de fazer. Aqui tá a parte de cima do cos, essa aqui é a frente, no caso. E aí, agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o nosso zíper invisível na lateral da saia. O zíper invisível, pra quem não sabe, ele é assim. No vídeo passado de costura, eu costurei usando um zíper destacável. E a diferença dos dois é que na saia ele fica bem escondidinho, né? Porque os ganchinhos, eles ficam escondidos por uma camadinha de tecido que tem. Tá vendo? E aí, quando abre, ele funciona bonitinho. Os dentinhos, eles ficam escondidinhos. Então, não dá pra ver ele, por isso que se chama zíper invisível. Ele basicamente vai ficar aqui no início, né, do cos. E um pouquinho abaixo dele só, né, porque ele vai vir até aqui. O zíper, ele vai ficar na lateral direita da saia. Então, a saia aqui no final vai ficar assim, fechadinha, né? Bonitinho. O zíper vai vir aqui. Aí, pra ver exatamente como que vai ficar o zíper, né? Você vai colocar, posicionar a sua saia assim. Ele vai ficar aqui na lateral, então a gente precisa que ele fique assim. Então eu vou posicionar aqui melhor pra vocês verem. Ó, o zíper vai fechar exatamente aqui. Então a gente precisa que ele fique assim, concorda comigo? Pra ele fechar e abrir. Então, desse lado, eu preciso costurar. O zíper tá assim, né? Eu vou virar ele assim. Vou posicionar ele a partir daqui de cima, onde tem a nossa costurinha de união. E eu vou colocar esse ganchinho aqui do zíper. Tá vendo? Aqui é a nossa costurinha de união. Ele tem esse ganchinho de plástico
Vou posicionar o ganchinho de plástico bem em cima aí dessa uniãozinha e vou alfinetar o nosso zíper. Quando você costurar, ele vai ficar assim, escondidinho, vai ter só os ganchinhos pra fora e quando ele fecha os ganchinhos somem, né? E aí, desse outro lado, eu vou fazer o inverso. Vou colocar o zíper assim, ó. Esse tá o lado dele, que ele vai abrir e fechar, né, ó. Assim. E aí, eu vou inverter ele e posicionar o ganchinho desse lado aqui em cima, onde está a nossa costurinha de união, e alfinetar ele. E aí, assim fica a saia. Quando a gente fecha, ela vai ficar assim. E aí, depois a gente vai colocar, né? A gente vai embutir essa pontinha de cima. Agora, a gente vai pro ferro não, pra máquina, pra costurar esse zíper. Na máquina, então, eu tô usando o calcador, né, com um pezinho só. E aí, você vai tentar costurar o mais rente dos dentinhos do zíper que você conseguir. Eu sei que alguns calcadores têm algumas limitações, mas aí você vai dando uma ajeitadinha que você consegue. E aí, com os dois lados costurados, eles vão ficar assim, bonitinho. Dá pra ver que tá bem visívelzinho. Eu tive o cuidado de deixar as listas baterem, né, depois que eu costurei o zíper. Também a costurinha de baixo. E aí, ele tem que abrir e fechar, gente, senão não deu certo. Depois, com o zíper já costurado, ali na continuidade, né, embaixo dele, a gente vai fazer uma costura de 1 centímetro pra fechar aí essa final da lateral. No caso, como eu não tenho overlock, aí seria mais fácil passar no overlock, eu vou passar um zigue-zague, aí um mini zigue-zague, tipo, bem pequenininho mesmo, 2 vezes, inclusive, para o tecido não ficar desfiando tanto. E aí uma dica, né, caso você queira fazer o zigue-zague com essa função, né, do tecido não ficar desfiando, é você colocar a agulha, quando ele estiver pro lado direito, pra fora do tecido, e a outra agulha pra dentro do tecido, na hora que ela estiver encostando no tecidinho, entendeu? Agora, eu já fechei, embuti também um lado do zíper. Então, quando a gente for embutir, na parte de dentro ele vai ficar assim, ó. Embutidinho, tá vendo? Não é fechado com pesponto. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. E aí aqui, eu vou demonstrar de uma lateral só, né? Já que a outra eu já fiz. Esse aqui é o lado do forro. E esse aqui é o lado de fora que tá o zíper. A gente vai embrulhar o zíper, colocando direito com direito do tecido assim. E essa pontinha aqui do zíper vai ficar pra dentro. E aí a gente vai fechar assim. Bonitinho. E aqui a gente vai passar uma costura o mais rente que você conseguir aos ganchinhos. Aí vai ser uma questão mais de toque. Você vai sentindo, vai passando a costura até embaixo onde der. Lembrando que você vai deixar aqui 1 centímetro a 1,5 centímetros sem costura pra gente conseguir fazer o nosso embutimento do cos inteiro, entendeu? Bom, agora que a gente já fechou, né, o nosso embutimento do zíper, nós vamos embutir o nosso cos. E para embutir o cos, como é que faz? A gente vai, com muita paciência, né, a gente vai abrir aqui, a gente vai virar do avesso. E aí, tem várias maneiras de você fazer isso. Você pode fazer com costura de mão, colocando ponto invisível, ou você pode fazer da maneira que eu vou fazer, que eu particularmente acho um pouco mais fácil, mas dá mais trabalho ao mesmo tempo. Que é, vou fazer uma demonstraçãozinha mais aqui no meio, para ser mais fácil para vocês. Você vai, primeiro, rezar, depois... O nosso cos, aqui na parte de baixo, ele tem 1,5 centímetro de margem de costura. Então, você vai dobrando um pouquinho ele, e aí você vai cobrir essa costura da união das pregas com a nossa pala.
Então, você dobrou aqui o forro, você vai cobrir ele, e aí você vai alfinetar do lado direito. Por quê? Porque o pesponto vai vir aqui. Só que você tem que colocar de uma maneira, nessa dobrinha que você fez aqui, de uma forma que cubra a costura e que aqui do lado direito, quando você alfinetar, né, pegue a outra camada, ó, tem que vir aqui dentro, ó. Você vai costurar aqui, bem rentezinho. E aí você vai fazer isso por toda a extensão. Vou fazer mais uma vez, ó. Seguindo aqui a dobrinha, dobrei, cobri a costura, vim do lado direito. Vou colocar aqui um alfinete. Ó. E assim você vai fazendo por tudo. Eu vou fazer aqui no off-camera pra vocês verem como que vai ficar. Gente, agora que eu fiz todos os meus alfinetes, do lado de dentro ele vai ficar assim, né? E aí do lado de fora eu vou virar pra vocês como que vai ficar. Que é onde eu coloquei os alfinetes pra gente fazer o nosso embutimento do nosso cos, vulgo pala, vulgo parte de cima. Eu alfinetei pelo lado de fora, então esse aqui é o lado de fora. E aí a gente vai costurar bem aqui onde tá os alfinetes. Porque costurando aqui, onde estão os alfinetes, vai pegar a nossa dobrinha que a gente fez aqui e aí vai ficar embutido a nossa pala, nosso zíper. E aí só vai ficar faltando a bainha. Essa parte você tem que fazer com bastante calma, com muita atenção. Faz um pouquinho, conforme for fazendo, vai olhando pela parte que já passou na máquina. Porque pode dar errado, pode ser que o tecido saia, pode ser que você pegue de um lado a costura fique muito pra cima, o outro muito pra baixo. Então vai ser realmente uma prova de resistência. Faça quando você estiver com bastante calma e tal. E se der errado, desmancha e faz de novo. É assim mesmo, tá tudo bem. Eu já fiz esses cos várias vezes. E das várias vezes que eu fiz, mais vezes ainda eu tive que desmanchar, fazer de novo, pelo menos uma parte. Sempre dá errado e tá tudo bem também, né? Ninguém precisa saber fazer tudo de primeira. Então bora lá pra máquina fazer essa parte. E aí, só lembrando pra ficar mais fácil de costurar, né? Você vai colocar a parte do cos pra dentro da máquina, que é a parte mais menor, assim, com menos quantidade de tecido. E aí você vai fazendo a sua costurinha aí bem rente, o mais rente possível da costura, né? De união entre as pregas e o cos. Bom, surpreendendo todo mundo, inclusive eu, o cos deu certo de primeira, gente. Não precisei desmanchar nenhuma parte, não precisei refazer nenhuma. E ainda de queda, o pesponto ficou até que bom. Bom, esse aqui é o lado da frente. E aí, quando você termina, eu fiz o pesponto um pouquinho aqui pra cima, então... ele fica basicamente invisível, né, gente? Porque não dá pra ver, e aí fica sentadinho. Ficou assim. Nas costas também, deu muito bom. E aí, quando a gente desvira a saia, ele fica assim do lado de dentro. Não fica muito uniforme, né? A gente ainda tá aprimorando isso. A parte da frente ficou mais certinha. E aí fica embutidinho, né? A costurinha aqui, ó. Cadê a costura? Não tá vendo a costura, tá vendo? Fica certinho. Maravilhoso. Bom, e aí agora só faltou a bainha. Então, bora lá pra máquina fazer essa bainha. Bom, nós vamos fazer uma bainha de 2 viras para ela ficar com melhor acabamento. E a primeira vira eu fiz aí com 0,5 centímetro e depois eu fiz uma bainha de 1,5 centímetro com ela pronta. Então, na margem de costura a gente deixaria 2 centímetros para a bainha. Após finalizar a primeira costura da bainha, ela vai ficar assim. Do lado de dentro, ela ainda vai ficar com o tecido aí meio à mostra, meio refilando. E por isso que a gente precisa fazer uma segunda vira com 1,5 no caso, né? Você pode escolher a medida que você quiser, pode ser outra de meio, pode ser uma de 1 centímetro, 2, 3, mas eu escolhi fazer com 1,5 centímetro de largura. Bom, gente, e agora, oficialmente terminada a nossa mini saia com nossa cos embutidinho e a nossa bainha, né? A bainha foi feita, ela é uma bainha de 2 viras, então quando você vira,
Tem a primeira costura aqui de dentro e a de fora que fica bem rentezinha a nossa dobra de 1,5 cm. É uma bainha de 1,5 cm. Essa é a parte da frente, toda bonitinha. E essa daqui é a parte de trás. Como eu disse, ela é toda embutida. Então, ó. E ela foi toda feita na máquina reta, sem overlock. E é isso. O processo de costura foi esse, bem fácil, bem simples e maravilhoso. Mal posso esperar para ensinar vocês um outro tipo de montagem, não é mesmo? É, querida, a montagem dessa saia é fácil, mas ao mesmo tempo ela tem algumas coisas a se pensar. Acho que o ponto mais difícil é justamente fechar o cos, né? Eu acho que talvez você pense que seja o zíper. Mas pra mim é fechar o cos, porque você tem que alfinetar, tem que ter paciência, tem que fazer uma boa oração, tá de bom humor, tá com uma paz de espírito maravilhosa, colocar uma boa música pra fazer, né? Enquanto você faz lá o negócio, porque tem grande chance de dar errado e às vezes você desmancha, né? Tem que fazer de novo. E tá tudo bem, porque ninguém nasce sabendo, né? Errar é humano. Mas enfim, a saia no geral, eu, né, fiz ela em basicamente umas 2 horas, assim, desconsiderando a parte da modelagem e corte do tecido. Então ela é bem fácil de fazer, o nível dela é dificuldade quase que 0. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de comentar aqui embaixo o que vocês acharam. E é isso, um big beijo, tchau!